Então beleza, vamos lá entender essa bagaça aqui agora. Lembrando que o sistema complemento, ele é importante porque ele vai complementar basicamente a ação do sistema imunológico. Isso se dá por conta da reação em cadeia de várias proteínas que se interagem para poder promover ou reações inflamatórias ou promover processo de fagocitose. Gente, muitas vezes quando você vai estudar esse assunto dá uma tremenda confusão. Se você parou aqui, provavelmente porque você não conseguiu entender isso sozinho. Então eu montei esse esquemazinho de slide bem bacana, de um jeito que eu tenho certeza que você vai aprender. Então tenha calma, que com certeza você vai aprender. Então eu repito, o sistema complemento nada mais é do que várias proteínas que agem em cadeia para poder promover ou processo de fagocitose ou reações inflamatórias. Basicamente é isso que acontece. Vamos começar a facilitar as coisas. Então vamos devagarzinho. Se liga, olha só. Várias proteínas presentes no plasma. Então existem várias proteínas presentes no plasma que vão desencadear esse tipo de reação imunológica. Essas proteínas ativadas, elas podem matar tanto os patógenos como também matar as células infectadas. Então esse complexo sistema de proteínas, repetindo, tanto pode matar diretamente o patógeno em si, ou podem aí também matar as células infectadas. Lembre, sistema complemento, proteínas. Não esquece esse nome, viu? Proteínas. Você vai daqui a pouco ver aí quais são elas. Olha aqui elas agora. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Esse complexo proteico aí se interage, não ao mesmo tempo, mas um levando a ativação do outro para poder exercer o papel imunológico corretamente. Olha só, o complemento facilita a fagocitose de um patógeno através do que chamamos de apsonização. Gente, esse nome de ativar um complexo de fagocitose, eu chamo ele de apsonização. Como é que isso funciona? A proteína ela se encaixa ao patógeno e o próprio anticorpo, a própria célula que vai fagocitar reconhece que isso aconteceu. Então ele vai lá e faz o processo de fagocitose. Simples assim. Então o complemento ele facilita a fagocitose de um patógeno através do que chamamos de apsonização. Então vai ter proteínas específicas que vão estar se ligando a patógenos para poder vir lá um macrófago ou outra célula que faz fagocitose e aconteça esse processo de fagocitose matando a célula em questão, matando o patógeno em si em questão. Outro detalhe, o complemento ativa processo de inflamação. Outras proteínas presentes aí nesse sistema não vão atuar no processo de fagocitose propriamente dito, vão atuar em processo de inflamação, agindo aí, ativando, levando a participação de neutrófilos e outras células imunológicas para poder participar lá da ação, da eliminação daquele patógeno. Uma aula sobre inflamação eu vou dar em outro momento, mas basicamente esse processo de inflamação ele é estimulado pelo sistema complemento. Olha só, o complemento atua na remoção de imunocomplexos. Muitas vezes o próprio complexo antígeno e anticorpo ele tem que ser eliminado. E essa remoção desse complexo, muitas vezes quem vai fazer é o sistema complemento. Uma outra coisa que o sistema complemento faz para eliminar é o seguinte: quando acontece a apoptose de uma célula, que muitas vezes o conteúdo da célula, quando a célula sofre a lise celular, esse material ele é liberado, esse material ele vai ser removido também pelo próprio sistema complemento. Então, basicamente, essas são as principais características desse complexo proteico aí. Mas é claro que as coisas não acontecem ao mesmo tempo. Eu vou chegar lá. O complemento ele é ativado em 3 vias. 3 vias que são bem conhecidas. Tem a via alternativa, tem a via clássica e tem a via das lactinas, ou melhor, lectinas. Para cada uma das vias, não vai acontecer nada de que você não possa entender, não. Basicamente acontece a ativação dessas proteínas
que vão desencadear sempre ou em fagocitose ou inflamação. Tu está percebendo a quantidade de vezes que eu estou repetindo isso? É porque basicamente é isso que o sistema complemento faz. Só que dependendo da via, existem diferentes formas de poder acontecer esse processo de fagocitose e esse processo de inflamação. Olha só, tanto na via alternativa, tanto na via clássica como na via das lectinas, eles vão culminar, os três vão culminar na presença da proteína que eu chamo de C3. Essa proteína C3 ela vai ser comum em qualquer uma das três vias. As três vias elas vão convergir até chegar na parte onde vai acontecer a participação da proteína C3. Essa proteína C3 ela pode ser quebrada, pode ser clivada, que chamamos, se tornando em C3A. Essa C3A é uma proteína que ativa processos inflamatórios, e C3B, que é uma proteína do tipo eu não sei dizer esses nomes, apsonina, que vai justamente ativar o processo de apsonização. Gente, releva que tá ligado, né, que eu gaguejo. Então a C3B é uma apsocina, beleza? Então, em qualquer via que vá acontecer, vai sempre ocorrer aí, vai convergir para a produção de uma proteína C3, que por sua vez ela é clivada, se tornando entre C3A e C3B. Sempre esse negócio de A e B vai ser a mesma coisa. A ativa processos inflamatórios e B ele vai ser importante para fazer processo de fagocitose, ok? Se caso acontecer da invasão persistir, do patógeno ainda não morrer por conta da ação de C3A e C3B, ocorre uma reação em cascata que chamamos, que já vai ser a participação de outras proteínas C. Como por exemplo, a C3B ela acaba recrutando a proteína C5, que por sua vez também ela é clivada em C5A e C5B, que vai ter basicamente a mesma função. Ativa o processo inflamatório, o A, e a B ela vai lá também estar estimulando o processo de fagocitose em um processo de apsonização. Ok, pessoal? E essa proteína C5 ela ainda acaba recrutando outras proteínas, como a C6, a C7, a C8 e a C9. E essa C9 é a que merece grande destaque, mas grande destaque mesmo. É ela quem vai se polimerizar na membrana plasmática da célula, vai criar uma espécie de tubo e todo o material intracelular ele vai ser removido e a célula vai murchar e vai morrer. Então essa proteína C9 ela é muito importante para matar as células. Só que para isso acontecer, realmente o patógeno deve ser muito resistente, deve persistir bastante para poder essa reação em cadeia ela não parar apenas em C3, em C3A e em C3B. Então, quando a C5 ela aparece proveniente da C3B, a C9 ela acaba sendo recrutada e ela é muito importante para esse processo de morte celular. A C3A e a C5A, como já falei antes, quando tem A, ativa processos inflamatórios. Então, tanto a C5A e a C3A, elas vão estar aí atuando em processos que eu chamo de opsonização. E detalhe, essas proteínas eu chamo elas de um nome bem específico, que talvez você já tenha ouvido alguma vez na vida, que é anafilatoxinas. Então as anafilatoxinas são proteínas aí que promovem o processo de apsonização. Ok? Então basicamente essa é uma visão geral do que vai acontecer em cada uma das vias. Só que aqui é uma visão bem superficial da coisa. Então convido agora você a saber como acontece a via alternativa, a via clássica e a via das lectinas, para você ver que é bem simples, vai culminar sempre aí na produção, no recrutamento, ou melhor, de C5 e consequentemente a morte da célula. Então vamos lá, olha só, eu quero primeiro falar da via alternativa, que é uma via que acontece de forma espontânea. A clivagem da proteína C3, ela acontece
de forma espontânea, sem ter necessidade que ocorra um processo de ativação, compreende? Então olha só, tá aqui a imagem explicando bem direitinho, mas eu resolvi ainda colocar algo a mais. Se liga, a proteína C3, ela é clivada. Ela é clivada em que, Patrick? Ela é clivada em C3A, que ativa processos inflamatórios, e C3B. Então tá aqui a C3B. Só que essa C3B, pessoal, ela segue a cascata de reações. Isso aí, ela já conectada na membrana do patógeno. Olha só, ela recruta a proteína fator B, que se cliva graças ao fator D. Então, bora entender. A proteína C3B, em contato com a membrana do patógeno, ela recruta a proteína fator B, que por sua vez também é quebrada, graças ao fator D. Quando ela é quebrada, ela se torna em BA e em BB. Patrick, que negócio complexo. Lembre, aqui é uma cascata de quebras, de clivagens e de formação de novas proteínas. Então, o fator B, ele acabou sendo clivado, formando BA e BB. Olha o que acontece. O C3B, ele acaba se unindo ao BB. Olha aqui, ó, C3B e BB acabam ficando unidos e formando um novo complexo, o complexo C3 convertase. Esse C3 convertase, ele vai dar continuidade ao processo para poder desencadear lá na frente a formação de uma C5. Então olha só o que acontece. Essa proteína C3, ela acaba ativando várias moléculas de C3. Hoje, Patrick, sim, a C3 convertase, ela acaba ativando várias moléculas de C3 que, por sua vez, também são clivadas, se tornando em C3A e mais C3B, que vão sempre exercer o mesmo papel, ativar o processo inflamatório e promover processo de fagocitose. Só que, seguindo aqui o complexo de cascatas, olha o que acontece. O complexo C3B-BB acaba se ligando ao complexo C3B, que foi formado a partir do C3 convertase, formando o que chamamos de C5 convertase. Ah, Patrick, quer dizer então que formou aqui um novo complexo. Exatamente. Diga-se de passagem que tudo isso aí está ligado na membrana da célula do antígeno em questão. Então formou aí a partir do C3B, do BB e do C3B, o que chamamos de C5 convertase. E é esse C5 convertase quem vai desencadear o que eu falei agora há pouco, vai recrutar C6, C7, C8 e o C9. E é justamente o C9 que vai promover a polimerização e vai promover buracos na membrana plasmática para poder matar o patógeno. Essa via aí é a via alternativa. Lembre que formou no final o C5. Na via clássica, ela é um pouquinho ainda mais simples. Ela não vai acontecer de forma espontânea. Ela vai acontecer graças ao antígeno e ao anticorpo. Esse antígeno e anticorpo ele vai ser um complexo que, ao acontecer a ligação de C1 a esse complexo, aí vai começar toda a cascata de reações. Olha o que acontece. Quando C1 se liga a esse complexo, olha o que ocorre. Acontece recrutamento de C4. Então tá lá o complexo antígeno-anticorpo. O antígeno aí apareceu porque entrou no corpo, o anticorpo ele deve estar aí porque houve a ação lá de linfócitos B e foi lá linfócitos B tentar matar esse antígeno. E olha o que aconteceu. O C1 acabou se ligando a esse complexo e, consequentemente, acontece o recrutamento de C4. Então, olha o que acontece quando o C4 ele é recrutado. Ele acaba sendo clivado em C4A e C4B. E é aquela mesma coisa que eu já falei para você. O A vai atuar em processos inflamatórios e o B vai estar atuando aí em processos de fagocitose. E olha só o que acontece. O C4B, olha aqui o C4B. O C4B, ele acaba que, por sua vez, recrutando o C2. Patrick, gente, é uma reação em cadeia, então isso aqui acontece tudo muito rápido. Então, o C4B recruta C2, o C2 acaba sendo clivado, olha aqui a imagem, clivado em quem? Em C2A e em C2B. Consequentemente, já falei, o A vai estar atuando em processo inflamatório
e o B vai estar atuando aí em processo de apsonização. Então olha o que acontece, o C2B acaba se ligando ao C4B e formando mais uma vez uma C3 convertase, que por sua vez vai ativar mais C3 e vai consequentemente formar C3B e C3A. Na questão aqui das reações que se seguem, não vou destacar o C3A porque você já sabe que ele se formou. Mas olha o que acontece. O produto da clivagem do C3 a partir do C3 convertase formou o C3B, que acabou se unindo ao complexo C4B-C2A e formou mais uma vez o C5 convertase. Se você está entendendo até aqui, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo agora e transcreva o que aconteceu na fase clássica. E perceba uma coisa, olha só, os compostos que formam a C5 convertase na via clássica é de uma forma. Na via que eu falei agora há pouco, que é a via que acontece de forma espontânea, que é a via alternativa, não era desse modo que era feito, e sim, no caso, a C5 convertase. Essa C5 convertase, lá agora há pouco, ela foi formada por outras moléculas, foi formada pela C3B, pela C3B e pela BB. Olha aqui agora como é diferente, provando que a configuração dessa C5 convertase ela pode mudar dependendo da via. Então, mais uma vez, aí formamos a C5 convertase, que por sua vez vai recrutar C6, C7, C8 e o C9 é o que vai se polimerizar na membrana e vai matar a célula, ok? Por fim, aí ó, no caso C5A e C5B vão ser formados e o C5B vai acabar aí, né, recrutando C5, C6, C7, C8 e C9 e consequentemente vai acontecer a morte da célula. As vias das lectinas é a mesma coisa da via clássica, a mesma coisa, sendo que não vai haver o complexo antígeno-anticorpo, e sim o complexo lectina e antígeno. A lectina acaba se ligando a um açúcar chamado de mannose, presente aí em algumas bactérias, em alguns micro-organismos, e vai desencadear a mesma coisa que aconteceu agora há pouco na via clássica. Vai acontecer o recrutamento de C4, que se clivou, formou C4A, C4B, o C4B recrutou o C2 se clivou, formou C2A e C2B, que por sua vez o C2A se ligou ao C4B, formou a C3 convertase. A C3 convertase, por sua vez, ativou vários C3, que por sua vez se clivaram, formando C3A e C3B. O C3B se ligou ao C4B, ao CO2A, formando o C5 convertase, que por sua vez também se clivou e formou o C5A e o C5B. E, consequentemente, vai haver o recrutamento de C6, C7, C8, C9. C9 é quem vai aí se polimerizar, formar basicamente microtúbulos que vão permitir a morte da célula digamos que a célula vai perder tudo que tem lá dentro, não me vem na cabeça, uma espécie de osmose, vai acontecer uma osmose reversa, digamos assim. Todo o conteúdo interno vai acabar saindo e a célula vai acabar aí morrendo. Então, gente, esse é o famosíssimo sistema complemento.